E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês em relação às respostas dadas pelo ministro Antônio Leitão Amaro na entrevista feita por Amanda Lima, do Diário de Notícias, perguntando sobre a autorização de residência da CPLP. Desde que esse projeto de lei começou a correr no parlamento português, muitas expectativas foram criadas nos imigrantes brasileiros que pensam na possibilidade de imigrar como turista e solicitar uma autorização de residência da CPLP, ou até mesmo trocar hoje o que é a CPLP, aquela folha de papel A4, por um cartão de residência. Então isso foi alvo de muitas perguntas aqui pra gente e toda a comunidade brasileira que pensa em morar em Portugal. Então, diante disso, a repórter Amanda Lima fez perguntas muito importantes para o primeiro-ministro. Quando isso vai acontecer? Quando isso vai virar um cartão? Quando os imigrantes vão poder chegar em Portugal para solicitar uma autorização de residência como turista? E tudo isso foi respondido pelo Antônio Leitão Amaro. E a gente vai conversar com vocês sobre esse depoimento, sobre as respostas trazidas pelo ministro. Respostas? Assiste esse vídeo aqui até o final, que eu vou te contar tudo sobre isso. Já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. No vídeo de hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre as informações trazidas pelo ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, que cuida sobre a questão da imigração. E a gente sabe que no final do mês de dezembro de 2024 foi aprovado um projeto de lei fazendo ali alguma alteração legislativa sobre o pedido de autorização de residência da CPLP. Para quem não sabe, já fazendo ali um resumo muito bem feito, a autorização de residência da CPLP é um documento concedido por Portugal para os imigrantes que fazem parte da comunidade que fala a língua portuguesa, como é o caso do Brasil. Você tem essa possibilidade de solicitar essa autorização de residência da CPLP em alguns casos. Atualmente, somente quem fez manifestação de interesse até 2022 e também para quem hoje entra com um visto consular. Quem não tem visto, quem não fez manifestação de interesse, hoje não consegue acessar a ferramenta do governo, através da AIMA, para solicitar essa autorização de residência da CPLP. E quando houve esse projeto de lei, quando foi aprovado, muitos imigrantes e muitos meios de comunicação, até mesmo em Portugal, tinham a interpretação de que o imigrante poderia entrar já como turista e pronto, se regularizar em Portugal. Entretanto, desde o primeiro momento, a gente veio aqui trazer para vocês as informações de que o governo de Portugal tem primeiro o interesse de resolver o problema de quem já tem a CPLP, mais de 150 mil imigrantes, para quem já está no país, para depois ter novas demandas para atender novos imigrantes que chegarão para poder pedir essa CPLP. Claro, ainda haverá uma regulamentação dessa lei para estabelecer quais são as regras desse jogo. Isso a gente vem falando para vocês desde o primeiro momento, desde quando esse projeto de lei veio à tona. Por isso que é importante você seguir aqui o Direito Além das Fronteiras, porque a gente se baseia pelos fatos atuais, pela história de Portugal, as decisões tomadas pelo governo de Portugal em outros momentos, para que a gente possa fazer uma análise para você de o que pode acontecer. E a gente falou aqui no canal para vocês que muito provavelmente esse projeto seria aprovado, mas a gente precisava entender como seriam as regras do jogo para você imigrante, que não era para que você tomasse uma decisão de imigrar como turista já contando com esse projeto de lei, porque a gente sabe que Portugal não é para amadores. É muito importante você estar preparado e planejado. Pronto. Feito essa breve introdução, agora a gente vai falar sobre a resposta do ministro diante das perguntas feitas pela Amanda Lima. Primeiro ponto perguntado por Amanda Lima: quando vai ser possível o imigrante entrar como turista e acessar a ferramenta para o pedido de autorização de residência da CPLP? E olha a resposta, eu vou ler exatamente o que disse o primeiro-ministro para que vocês entendam exatamente, que vocês possam fazer a interpretação de vocês. Claro que a gente vai deixar também a nossa opinião. Então vamos lá. A abertura do canal CPLP vai ser ativada com responsabilidade, quando nós tivermos certeza da capacidade de respostas. Ele também enfatizou que eles não vão abrir as portas para o nada como era antigamente, que no caso era manifestação de interesse que a pessoa fica aguardando indefinidamente por muito tempo. Ou seja, vamos ler de novo. Vai ser ativada com responsabilidade quando nós tivermos a certeza da capacidade de resposta. Isso fica muito subjetivo, gente. Essa capacidade de resposta pode ser quando? Pode ser só daqui a um ano? Só daqui a 2 anos? Assim, é difícil contar com prazo diante dessa resposta. Então, por que tem que ter essa responsabilidade? Por que tem que ter essa capacidade? Vocês estão acompanhando, se vocês acompanham aqui o nosso canal e acompanham o assunto imigração para Portugal, vocês devem saber que a AIMA está fazendo um mutirão para poder regularizar os imigrantes, os mais de 400 mil imigrantes que tinham manifestação de interesse, para poder conceder uma autorização de residência. Muito já foi avançado,
mas ainda tem muitos problemas em Portugal que precisam ser resolvidos. Então, a prioridade é regularizar quem já está no país. Quando tiver a capacidade, com responsabilidade, aí sim poder abrir as portas para os imigrantes da CPLP. Quando isso vai acontecer? Descubra. Quando isso vai acontecer, nem o governo de Portugal sabe. Por isso a importância de você, imigrante, se programar e saber que isso não é para já, isso não é para agora. E importa destacar também para vocês que muito do que Portugal vive hoje foi exatamente por criar uma forma, que no caso era a manifestação de interesse, que o imigrante poderia submeter o documento e ficar aguardando indefinidamente. E isso gerou, no caso, um passivo de processos a serem analisados muito grande. A manifestação de interesse, que era para ser uma exceção, por exemplo, entrei em Portugal, gostei, quero ficar aqui. Não, virou a regra. Então o imigrante já saía do Brasil com o objetivo de entrar como turista e solicitar uma manifestação de interesse e, diante disso, ficar aguardando por tempo indeterminado. Isso gerou um passivo de processos muito grande. Então Portugal vive hoje um colapso administrativo enfim, na concessão desses direitos. Isso faz com que o governo atual fique receoso. Não vou abrir as portas para gerar novamente um grande processo de imigrantes tentando se regularizar em Portugal. É até realmente algo responsável. Claro que existem muitas contradições desse governo, mas eu entendo que realmente isso precisa ser feito de uma forma responsável, para que não crie nova demanda como era a manifestação de interesse e o imigrante padeça muitos anos para conseguir se regularizar. Outro ponto importante foi quando essa autorização de residência da CPLP vai se tornar um cartão. Isso é muito importante, gente. Vocês imaginam que existem pessoas que já têm a residência da CPLP há mais de 2 anos e a única coisa que tem é uma folha de papel A4 que já perdeu a validade e só está prorrogada por força de decreto. Então, isso faz com que o imigrante fique inseguro no país e fique inseguro para viajar dentro da União Europeia. Porque se você não tem um cartão com dados biométricos recolhidos, você não tem um cartão de residência reconhecido dentro da União Europeia. Então, esse imigrante precisa ser regularizado. Esse imigrante precisa ter uma resposta. Então, diante disso, mais de 150 mil pessoas têm a CPLP e o objetivo de Portugal, do governo atual, é de dar a atenção devida para esses imigrantes. E aproveitar, inclusive, essas estruturas de missões da AIMA para conseguir fazer esses agendamentos em Portugal, para que os imigrantes façam essa recolha de dados. Vocês devem bem saber que a questão do agendamento é uma dor de cabeça porque está sendo muito difícil. A via judicial tem sido o caminho para isso. Então essas missões são exatamente para desafogar, criar novos agendamentos, para que esses imigrantes consigam recolher os seus dados e depois receber a sua autorização de residência. E sobre prazo para isso, o primeiro-ministro falou que o interesse é fazer isso dentro do primeiro trimestre. No mais tardar, até junho de 25, poder conceder a esses imigrantes um agendamento para solicitar uma autorização de residência da CPLP. Aqueles que já têm, no caso, o documento, para poder ganhar o cartão de residência. Então, sobre essa segunda parte, sobre a questão do prazo para que você consiga o cartão da CPLP, o primeiro-ministro promete que no primeiro trimestre ou até junho de 25. Vamos ver se na prática isso de fato vai acontecer. Só que o que é preciso destacar em Portugal? Muitas pessoas estão fazendo ali, estão tendo seu agendamento por conta daquela, como eu falei para vocês, dessas ações da AIMA para regularizar quem tinha manifestação de interesse. As pessoas comparecem, juntam o processo, mas não estão recebendo o cartão de residência, porque a Casa da Moeda de Portugal, que é o órgão responsável por emitir esses cartões, não está conseguindo dar conta de emitir tanto cartão de uma vez. Então vocês percebem que existem muitas coisas que dificultam com que esse imigrante que já tem a CPLP consiga se regularizar, consiga ter o seu cartão. Regularizar não, porque a CPLP já é uma autorização de residência, mas que consiga ter o seu cartão é um processo demorado. Como que vai abrir portas para chegar mais imigrantes para ter esse direito também? Ou seja, já está bagunçado, já está demorado. Se eles abrem esse canal agora, realmente vai ficar muito pior para o imigrante mesmo conseguir exercer os seus direitos em Portugal. Então, isso é muito importante destacar. E para além dessas questões, atualmente os imigrantes estão enfrentando dificuldades para conseguir renovar a sua autorização de residência já estando no país. Então, digamos que você já tinha uma autorização de residência tradicional, válida por 2 anos, quando você vai renovar, você não consegue renovar. E aí você consegue prorrogar por força de decreto, mas o documento que você quer para se destacar, para poder viajar dentro da União Europeia, não sai, porque Portugal não está conseguindo fazer essa renovação de cartão. Então, existem muitos problemas para quem já está no país que o governo precisa resolver para depois poder fazer essa abertura de portas para imigrantes. Mas Henrique, você acha mesmo que depois que resolver tudo isso, vai ser aberto esse canal para as pessoas entrarem como turistas? Sinceramente, não acho que vá acontecer dessa maneira. E vou explicar para vocês exatamente o porquê. Esse governo de Portugal venceu as eleições com o objetivo exatamente de
Não estamos fechados para a imigração, mas as portas não estarão mais escancaradas. O próprio ministro Doutor Leitão Amaro enfatiza muitas vezes que a manifestação de interesse foi um erro muito grande do governo anterior. Então, não é, assim, fundamentalmente, assim, em relação aos princípios trazidos por esse primeiro-ministro, não é o que ele prega a possibilidade de você escancarar as portas. Porque se você pode entrar em Portugal como turista, você vai estar com as portas escancaradas para os imigrantes, entende? Então seria um contrassenso, seria uma contradição muito grande se do nada Portugal pudesse só receber os imigrantes que entraram como turistas e já poder pedir uma CPLP. Então não parece que vai ser dessa forma. Eu imagino que, havendo regulamentação, vão ter regras muito bem determinadas para que você possa pedir essa autorização de residência. Então isso é uma realidade de União Europeia. Ter controle de fronteiras, daqui a pouco vem o ETIAS, um visto para quem vai turistar, para que as pessoas recolham dados biométricos e possam, e a União Europeia possa ter o controle desse imigrante. Então, não é razoável, assim, diante desse governo, diante do cenário de União Europeia, entender, achar que vai haver essa possibilidade, até mesmo para o brasileiro. Então, por isso que criam o visto de procura de trabalho, por isso que querem criar vias verdes, para que possam ter controle disso. Eu quero saber a tua opinião em relação a tudo isso. O que você acha? Eu sempre trago aqui minha opinião, exponho para vocês, mostro os motivos que eu acho que é interessante você buscar um visto, você se planejar para poder viver o que Portugal pode te oferecer, mas eu também quero saber a tua opinião. Deixa aí para mim nos comentários o que você está achando desses pronunciamentos do ministro, desses problemas que Portugal tem vivido, e eu quero saber mesmo a tua opinião. Outro ponto trazido na matéria foi em relação aos vistos. A repórter Amanda Lima informou, assim, compartilhou com o ministro que existem muitos protestos, inclusive marcados nos consulados de Salvador, consulado de São Paulo, marcados agora para a próxima semana, para reivindicar mais rapidez na análise dos vistos consulares. E o primeiro-ministro falou que estão no processo de contratação de novos servidores públicos, assim, uma média de 50 pessoas para ficar entre Brasil e Portugal e as comunidades da CPLP. E é interessante destacar que parece pouca gente. E, de fato, na minha opinião, tinha que ter muitas mais pessoas trabalhando nos postos consulares. Mas o que acontece? Essas pessoas, esses peritos, eles vão ajudar essa relação entre consulado e Lisboa. Consulado no Brasil, no caso, e Portugal. Por quê? Para que o teu visto seja aprovado, é necessário ter a aprovação e o consentimento de Portugal, da AIMA. Então, assim, ter essa comunicação mais rápida vai ajudar muito no processo. Além disso, seria interessante também cobrar mais celeridade da VFS Global, cobrar-lhe um padrão de atendimento mais rápido, mais célere. Então, o primeiro-ministro falou que o objetivo, que já estava previsto, que a gente já informou para vocês aqui, já estava previsto e que isso deve acontecer durante esse ano, de ter mais pessoas trabalhando nos consulados para que isso seja mais rápido a concessão e análise de um visto de residência. Essa é a nossa expectativa, diante da necessidade que Portugal tem de trabalhadores. Então, se você não vai ter essa porta mais aberta da manifestação de interesse, você não tem mais a porta aberta do imigrante poder entrar como turista e pedir uma CPLP, você precisa alimentar o teu posto consular para receber imigrantes, porque a economia precisa e a gente sempre traz isso aqui para vocês. Então, isso vai ser algo que eles vão precisar tratar e esses protestos talvez sirvam para que eles consigam entender quantas pessoas estão esperando para ter esse visto aprovado para poder viver o sonho de morar em Portugal. Então, tecnicamente, para te passar a informação correta sobre a questão dessas pessoas que serão contratadas para ajudar no processo dos consulados, do pedido do visto, o edital já foi aberto, essas pessoas já estão ali pré-selecionadas e vão ser chamadas para participarem do treinamento para conseguirem, de fato, ajudar essa análise do pedido de visto. Então, o interesse informado pelo primeiro-ministro é de que isso aconteça nesse primeiro trimestre, ou seja, nos primeiros 3 meses de 2025. Então acaba que isso nos deixa mais esperançoso e torce para que isso aconteça com mais rapidez. A gente lida diariamente com os sonhos de imigrantes que estão esperando há muito tempo para ter vistos aprovados, e imigrantes que atendem aos requisitos legais. Então isso vai ser um ponto que eles precisam colocar atenção e energia para que seja resolvido, porque senão vai chegar um momento que os empregadores vão falar, olha, não tem mais pessoas para trabalhar em Portugal. Então a gente apresenta aqui estudos que a economia precisa de 70 mil imigrantes por ano e você está liberando visto a cada 4 meses, a conta não vai fechar. Então isso é algo que realmente eles precisam ter atenção e respeitar mesmo o processo do pedido do visto do imigrante. Então vocês percebem que, diante dessas informações trazidas oficialmente pelo pelo ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, você percebe que o caminho
hoje que você tem, se você pensa em morar em Portugal no futuro próximo, é através do visto, gente. Essa é a forma de você garantir os seus direitos. Não chegar em Portugal e ficar a ver navios sem conseguir viver no país. Eu sempre repito, entrar como turista parece ser mais fácil, mas quando você chega em Portugal é muito mais caro mesmo do que seria para você pedir um visto. Até porque hoje, se você entrar como turista, você não consegue trabalhar, porque você não consegue fazer documentação e você vai ficar assim ilhado em Portugal, primeiro buscando um processo de regularização, pagando caro para isso, para que depois você comece a tua vida no país. Então parece ser mais fácil entrar como turista, mas não é. Confia que não é. Então assim, meus amigos, é muito importante que vocês se planejem, se organizem para poder viver tudo que Portugal pode te oferecer. Portugal é sim um excelente país para você viver, principalmente se você comparar com a nossa realidade do Brasil, que cada vez fica mais difícil. Então, se você pensa em morar em Portugal, se você pensa em viver esse sonho junto com a tua família, busca ter planejamento e orientação. Sobre orientação, vocês sabem que aqui o Direito Além das Fronteiras é o teu parceiro. Então você vai encontrar aqui nesse canal vídeos informativos como esses, trazendo informações sobre os vistos, sobre o processo, sobre a documentação, para te ajudar a fazer a melhor aplicação possível de um visto de residência. Então se você quiser maratonar aqui como se fosse um Netflix, você vai estar pronto para poder fazer o teu processo de visto. Agora, se você quiser ter um atendimento personalizado, uma equipe para cuidar do teu processo de aplicação de visto, para entender o teu caso e da tua família, você pode mandar mensagem para a gente para que a gente possa planejar, poder viver esse sonho junto com você. Primeiro identificando um visto adequado, depois fazendo todo o processo passo a passo até a tua chegada em Portugal. Então, se você quiser uma equipe com 100% de aprovação nos vistos de residência, manda mensagem para a gente. É o primeiro link aqui da descrição, para que eu possa participar do teu sonho de morar legalmente em Portugal. Diante de todas essas notícias, vocês percebem a necessidade de você ter um bom planejamento, poder fazer tudo da forma correta. Manda mensagem, é o primeiro link aqui na descrição para que eu possa participar do teu planejamento para morar legalmente em Portugal. Bom, meus amigos, eu espero que tenha sido útil esse vídeo para você, que a gente trouxe informações noticiadas pelo Diário de Notícias através da repórter Amanda Lima, de declarações feitas pelo António Leitão Amaro, ministro da Presidência de Portugal, exatamente sobre pontos importantes em relação à autorização de residência da CPLP. Quando vai acontecer? Somente quando houver capacidade e será feito de uma forma responsável. Prioridade para os imigrantes que já estejam regularizados, que já estejam no país, que tenham uma autorização de residência da CPLP. Por isso a importância de você se planejar e pedir o teu visto de residência. Gostou desse vídeo? Deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui as tuas dúvidas e a gente espera poder te ajudar muito mais futuramente, entendendo o que é que você precisa com os teus comentários. E assim, eu espero vocês até o próximo vídeo.